Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos começar a conversar sobre a segunda temporada de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né? Depois de toda aquela festa, né? Toda aquela animação provocada pela terceira temporada de Picard, né? Essa segunda temporada de Strange New Worlds, ela vem com a promessa ou não, né, de se manter, né, a peteca lá no alto, né, como a terceira temporada de Picard se manteve, né, no caso, né. Eu vou ser sincero para vocês, eu acho que a gente não pode ser muito exigente não, porque é uma outra série escrita num outro contexto, né, então a gente precisa saber equilibrar as coisas aí. Outra coisa que eu vou falar também aqui é que esse vídeo ele tá cheio de spoilers, assim como vai ser todos os meus vídeos, tá? Que eu pretendo lançar geralmente nas sextas-feiras à noite, tá? Eu sei que vai ter grupos de WhatsApp, fãs-clubes, né? Que ainda vão estar, vamos dizer assim, é, com um alerta de spoiler ligado, né? No caso, né? Que não se pode falar spoiler até uma determinada data, até uma determinada hora. Então é aquela coisa, se você vai ver o vídeo, já sabe que vai ter spoiler, então ou não veja o vídeo, ou espera dar um tempinho para ver o vídeo depois, coisa e tal, tá? Então vamos deixar isso combinado aqui entre a gente. O que eu posso falar desse primeiro episódio, gente, antes que a tosse aqui comece a me atacar aqui, né, no caso, né? Bom, foi um episódio relativamente bom, eu gostei. Um episódio sem a presença do Capitão Pike, né? Porque ele vai para um outro planeta, para uma outra parte do quadrante para defender a Una, né? Da gente se lembra que ela acabou sendo presa, né, no final da primeira temporada, né? Por ela ser modificada geneticamente, aí tinha uma regra na Federação que não podia ser modificada geneticamente, coisa e tal, e ela acabou tá na iminência de perder o cargo dela, e o Pike foi defendê-la. Então é um episódio sem o Capitão Pike, né? E aí o que vai acontecer? O Spock vai assumir, né, o controle da Enterprise, que está parada numa doca espacial, está parada numa estação espacial para fazer uma manutenção, para fazer uma série de inspeções, coisa e tal. Só que de repente o Spock recebe uma mensagem da Laan, né, que tinha que se desligar da Federação, e ela está num planeta minerador perto da fronteira Klingon, né? A gente tem que lembrar que os Klingons, né, a Federação, tinham saído de uma guerra que a gente viu em Discovery, né? Então esse planeta próximo ao espaço Klingon não tem que ter nave da Federação ali, porque isso vai ser considerado um ato de guerra. Só que ela fala que existe, né, uma emergência muito grave que tem riscos para a Federação. Perdão, gente. Vamos lá, vamos começar a tosse. O que vai acontecer? O Spock, então, ele vai falar isso com o Capitão Robert April, né, no caso, né? E o Robert April não vai, né? Ele, em nome da Federação, não vai aceitar que a Enterprise vá lá fazer uma missão de resgate da Laan, mesmo com a Laan dizendo, né, que isso trazia um risco iminente para a Federação, né, o que estava acontecendo lá naquela, vamos dizer assim, nesse planeta minerador, né? Isso para mim já foi o primeiro problema do episódio, né? Eu acho que a Federação não ia passar tão em branco assim, né, numa situação tão extrema dessas, né, só porque a Laan se desligou da Federação. Mas tudo bem. Perdão, gente. O que vai acontecer então? O Spock vai fazer um subterfúgio lá para poder dizer que a nave está passando por uma ruptura de dobra, coisa e tal, alguma coisa que poderia explodir a Enterprise, que teria que afastar a Enterprise da estação espacial. Só que a comandante, acho que é a comandante Pelia, né, que é a chefe lá do pessoal que faz a inspeção, né, ela descobre, né, esse subterfúgio do Spock aí, né, e mesmo assim, né, ela acaba, ao invés de denunciar tudo para a Federação, ela acaba, né, ajudando a encobrir mais a situação e ajuda a Enterprise aí, né, para a Federação, porque ela foi com a cara do Spock, conhecia a mãe do Spock, esse negócio todo, né? E aí ela acaba sendo uma boa aquisição, ao meu ver, tá? Perdão. Como alívio cômico, né, para a série, né, coisa e tal. Foi uma personagem interessante, foi uma personagem que eu gostei, ela teve diálogos muito bacanas com o Spock, eu particularmente gostei desse alívio cômico, tá? Tem gente que pode achar um pouco palhaçada demais, mas eu particularmente gostei desse alívio cômico e gostei dessa personagem. Ao chegar no planeta, né, a Enterprise descobre, né, a Laan fala, né,
que esse planeta ele fazia uma mineração de lítio e ganhava muito dinheiro na guerra, né, com essa mineração de lítio, né, fornecendo de lítio não só para a Federação também, mas também para os Klingons, né. E com o fim da guerra, os caras ficaram no prejuízo. E aí alguns ex-combatentes da Federação e alguns ex-combatentes Klingons se juntaram para fazer o quê? Para criar uma guerra, né? Para eles voltarem a ganhar dinheiro, né? Com de lítio. Isso lembra muito Jornada nas Estrelas 6, né? Quando a gente vê pessoas da Federação e pessoas Klingons, né, conspirando para evitar a paz entre os Klingons e a Federação, lembra um pouco, né, no caso. Mas ao mesmo tempo também, essa questão do lucro, né, no século 23, né, tá bom, a gente sabe que os problemas do capitalismo, os problemas foram, no século 23, saíram da Terra e foram para o espaço, isso deu uma minoria lá, corrupta, né, de ex-membros da Federação que estão querendo fazer um lucro. Mas esse negócio de disputa por lucro, de venda de lítio, eu acho que não fica muito adequado para o século 23. Bom, enfim, né? Eu acho que não ficou muito legal isso, mas tudo bem, o argumento foi esse, né? E aí, o que vai acontecer? A enfermeira Chapel e o Dr. Mibenga, né, que estão lá, né, junto com a equipe com a equipe da Enterprise investigando, né, o planeta, coisa e tal, acabam descobrindo que tem uma nave da Federação escondida lá, né, e que essa nave da Federação vai atacar uma nave Klingon, muito provavelmente, para detonar essa guerra. Então o que eles fizeram? Tiraram a nave do espaço, tiraram a nave do planeta, né, para, junto com um monte de Klingons, no caso, justamente para tentar evitar, né, que essa nave fosse usada para detonar uma guerra. Agora foi muito engraçado, né, porque o Dr. Mibenga, né, ele vivenciou a guerra Klingon, viu a morte de 100 milhões de pessoas, esse negócio todo, ficou boladíssimo com isso, né? Assim como a enfermeira Chapel também fez parte dessa guerra Klingon, e eles tomaram uma paradinha verde lá que deixaram eles tão fortes contra os Klingons, eles meteram a porrada nos Klingons todinho, né? Isso foi uma coisa interessante do episódio. O problema é que essa parte de porradaria, cara, ela foi muito longa, entendeu? E eles davam porrada nos Klingons todinhos, né? Isso daí ficou um negócio meio esquisito, meio estranho. Poderia até ter sido usado, cara, mas o problema é que isso daí foi usado de uma forma muito exagerada no episódio. Eu achei que poderia ter sido um pouco menos, né, no caso, né? Perdão. E aí eles acabam saindo, né? Botam a nave em órbita, né? Eles se prendem dentro de uma parte da nave com os Klingons lá doidos da vida querendo pegar eles, né? Até porque o efeito da paradinha verde lá passou, né? E aí o que acontece, né? O Spock, quando vê aquela nave Klingon, né? Ele está escondido, né? A Enterprise está escondida num campo, né, de asteroides ali. Tem um cruzador Klingon à espreita, no caso, que não pode, que a Enterprise não pode ser descoberta por esse cruzador Klingon, porque isso configuraria um ato de guerra, né? E ainda tem essa nave da Federação com a Chapel, com o Mibenga e com um monte, né, de Klingon dentro, né? E aí é muito engraçado você ver, né, que a Enterprise começa a perseguir essa nave atirando, né, na Enterprise, né? Perdão, explodindo asteroides à torta e à direito, né? E o cruzador Klingon não vê rigorosamente nada. Tá bom, os asteroides fazem uma interferência que os Klingons não conseguiam enxergar, etc, etc. Mas eu acho que isso foi um pouco forçado também no episódio. Mas muito bem, eles conseguem destruir, né? É muito interessante, né, que o Dr. Mibenga e a Chapel, né, eles se ejetam para o espaço, né, no caso. Eles ficariam ali 1 minuto vivos, né, no espaço antes de serem teletransportados para a Enterprise, né? O Spock acaba destruindo a nave. Ele já tinha intuído que o Mibenga e a Chapel estavam dentro daquela nave Klingon, né? Ele estava usando a intuição humana lá direto, né, no caso. E aí ele dá uma ordem que é muito difícil, que é de explodir a nave com a Chapel e o Mibenga dentro, né? Você vê o Spock lá chorando, né? O Spock extremamente emocional, né, nessa série, né, que é um negócio complicado também, né? Mesmo tendo o argumento lá de que quando ele lutou com os Gorns ele
vamos dizer assim, tirou lá as coisas que suprimiam, as coisas que tinham dentro do corpo dele, que suprimiam as emoções, coisa e tal. Mas ainda assim é uma forçação de barra que quem gosta do Spock mais tradicional, né, do Spock lá da série clássica, às vezes não cai muito bem, mas tudo bem, né? E aí o que acontece? Quando a Chapel, eles descobrem que a Chapel e o M'Benga estão no espaço, né, se congelando lá depois que a nave foi destruída, né, ele manda teletransportar os dois, né? A Chapel quase morreu, né? O Spock fez uma massagem cardíaca nela, né? Já praticamente fazendo declarações de amor, né? A Chapel, né? Um negócio assim também um pouco exagerado, né? No caso, né? Você pega algumas coisas da série clássica e você dá uma potencializada ali, que às vezes você erra um pouco a mão, né? No caso, né? Mas, gente, o que acontece é que no final das contas, né? O Robert April praticamente não deu punição nenhuma para o Spock, por quê? Porque o Robert April já sabe que tem um ataque massivo Gorn vindo, né, em direção à Federação, e todo oficial será, vamos dizer assim, necessário nessa guerra, né, nessas frentes da guerra, no caso, né? Então, dar uma punição para o Spock nessa situação seria um negócio complicado, né? Então, gente, foi um episódio bom. Eu particularmente gostei do episódio. Eu sei que eu pontuei uma série de problemas aqui, eu fiz uma série de críticas pro episódio, mas eu particularmente gostei do episódio. Eu achei um episódio interessante, né? Perdão de novo, tá? Espero que seja o último. Eu pontuei uma série de problemas aqui, mas eu particularmente gostei bastante desse episódio, tá? A gente sabe, né, que esse universo, né, do Alex Kurtzman, ele tem os seus problemas, né, no caso, tá? Mas a gente também não pode dizer que foi um episódio, o Strange New World está sendo uma série com tantos problemas como foi Discovery, né, no caso, né? Que ainda vai ter uma quinta temporada, né? A gente vai conversar aqui um pouco, né? Confesso a vocês que eu nem conversei com vocês sobre alguns episódios de Discovery aí, né, no caso. Mas para o pontapé inicial foi interessante. A única coisa que realmente ficou meio chata foi a gente não ver o Anson Mount no episódio inteiro, né? Mas também é compreensível, né? Porque esse foi um episódio onde a tripulação da Enterprise teve que trabalhar em equipe, né? O grande bacana foi isso, você vê aquela tripulação da Enterprise trabalhando em equipe, né? A coisa de repente ficou mais concentrada no Spock na nave, né? E no M'Benga e na Chapel, né? Então você vai ter essas pequenas sub-histórias aí, né, nesse episódio, né? Que trabalham a equipe da Enterprise, né? Que trabalham, apareceu o Uhura, coisa e tal. Aliás, teve uma homenagem de Shelley Nichols no final do episódio também, que foi bem bacana também, tá? Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês. Gostei do episódio, tem algumas ressalvas, tem alguns problemas, entendeu? Mas também a gente não pode, nessa altura do campeonato, esperar, né, um Picard terceira temporada toda hora, né? Infelizmente, não é bem assim. Por isso que a gente está esperando o que o Terry Matalas pode eventualmente fazer aí no futuro, né? Com a Enterprise G, né? Vamos ver o que vai rolar aí no caso. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? E futuramente a gente vai conversar mais sobre Strange New Worlds com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima. Antes que eu comece a tossir de novo.